O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. O evangelho aí surpreendente. Jesus andando sobre as águas. Na verdade, tem um monte de situações aqui diferentes, mas que tem aqui uma grande motivação para um ensinamento para nós, para as nossas vidas, para a nossa caminhada de esperança. Podemos entender um pouquinho o texto, primeiramente, para depois nos aprofundarmos numa compreensão para nós, para as nossas vidas, para a nossa caminhada de fé. Acompanhamos aí o texto, depois da multiplicação dos pães, diz aí o texto, Jesus, com o grupo dos discípulos, pede que eles entrem no barco para atravessar o mar até do outro lado. Ele iria depois. Ele vai despedir as multidões, despede as multidões e sobe um monte para rezar. Continua lá rezando, acaba o dia, começa a noite, ele continua lá rezando sozinho, fica lá até as 3 horas da manhã em oração profundo. E aí Jesus vai em direção aos discípulos andando sobre a água. É lógico que a reação é de susto, de medo, né? E Jesus diz assim: "Coragem, sou eu." Pedro pede para ir ao encontro. Jesus diz: "Vem." Ele vai. No primeiro momento começa a andar junto, depois afunda também. E aí Jesus questiona a fé de Pedro. Esse é o evangelho. O que Jesus quer colocar para nós, meus caros irmãos e irmãs? Vamos tentar entender um pouquinho a maneira, digamos assim, que Jesus, como Jesus agiu, de que maneira ele, na verdade, ele quis implantar, digamos, o seu projeto de amor, de que maneira, na verdade, buscamos e alcançamos a salvação a partir de Jesus. Bom,
desde que Jesus começou a sua chamada à vida pública, ele foi chamando discípulos. E são muitos os discípulos. Tem um trecho do Evangelho que diz que ele enviou 72 discípulos, 2 a 2. Dizia lá o texto, para irem à sua frente nos lugares que ele próprio deveria ir. Bom, desse grupo de 72 ou de tantos outros, Jesus escolheu 12. Por quê? Porque nessa dinâmica de Jesus. Na verdade, meus caros irmãos e irmãs, para que nós hoje aqui, 2000 anos depois, pudéssemos conhecer os seus ensinamentos. Pudéssemos justamente também para as nossas vidas buscar esta salvação desse projeto de amor. Jesus escolheu um grupo e a esse grupo ele foi ensinando. Escolheu 12 para estarem mais próximos dele, para que depois que ele não estivesse mais, ele completasse a sua obra, essas pessoas tivessem a capacidade de continuar a sua missão, tendo inclusive condições de formar novos discípulos, outras pessoas. Essa foi a ideia de Jesus. Agora você imagina esse grupo, os 70 e poucos, ou um grupo maior ainda, ou os 12. Os 12, vamos falar deles. Esses aí estiveram direto com Jesus. Um contato permanente com Jesus. Você imagina você, se você fosse um dos 12, começava o dia lá, você acordava, bom, então vamos tomar café. Vamos tomar café com quem? Com Jesus. Bom, tomamos café. Agora Jesus fala assim, vamos para Jericó. E você lá junto. Tendo a oportunidade de ouvir Jesus anunciar a boa nova, a boa notícia, tendo a oportunidade de refletir junto com Jesus as suas questões, os seus questionamentos. É interessante que o Evangelho mostra os discípulos perguntando, Pedro, Filipe, André, todo mundo ali tendo a oportunidade de aprofundar, tirar as dúvidas com Jesus. Ouvir, na verdade, Jesus anunciando, explicando, ensinando as outras pessoas e podendo continuar, aproveitar essas oportunidades, vendo Jesus fazer os milagres, as palavras de sabedoria. Bom, que perfeito ter Jesus do lado dessa maneira para que eu possa, na verdade, tirar todas as minhas dúvidas, tirar todas as minhas questões. Olha lá que segurança, aquela pessoa estava com um problema, ele fez um milagre, curou. Nossa, se eu tiver um problema parecido com aquele, ele vai também cuidar disso para mim. Que tranquilidade. Seria sempre assim? É claro que não. Ia chegar a hora, chegou, da sua paixão, morte e ressurreição, em que Jesus mostra claramente que tudo aquilo que ele ensinava não era teoria, era prática. E na hora do vamos ver, ele foi capaz, num gesto de amor, de doar a sua própria vida. Morreu por nós, para a nossa salvação. Evidentemente, a maneira de estar junto com os discípulos seria diferente a partir da sua paixão, morte e ressurreição. Esse trecho do Evangelho de hoje nos ajuda a entender. A intenção de Jesus talvez até de sedimentar essas possibilidades, sedimentar esse caminho. Falando em poucas palavras, como é que nós contamos com a presença de Jesus na nossa vida? Esse Evangelho nos responde, é pela fé. Sim, justamente. Retornemos o texto. Senhor, se for tu, manda que eu vá a seu encontro. Pedro pergunta, Jesus diz, vem. Pedro começa a caminhar. Enquanto acredita, ele caminha. Na hora que sente medo, ele afunda. Tem uma dimensão simbólica muito forte. O mar, as águas, para os povos antigos, simbolizava tudo aquilo que se devia temer. As pessoas tinham medo da água. O povo de Israel não era diferente. Por quê? Bom, eram tantas histórias
olha aquele grupo, entrou no barco, saiu para o mar, nunca mais foram vistos. Nossa, será que no mar tem monstros marinhos que devoram as pessoas? O que será que acontece? E no imaginário, né, o mar era temido, a água era temida. No texto bíblico, o mar é sempre colocado aí numa dimensão de tudo aquilo que assustava, que dava medo, que se tinha medo, que se procurava evitar, que não se queria enfrentar. Então tem essa primeira, situação, essa primeira constatação. Aí Jesus, diante de Pedro, fala, vem. A primeira leitura dá uma dimensão dessa situação falando de Elias. Elias é um profeta do Antigo Testamento. Viveu numa época, tinha um rei, o rei casou com uma rainha que era estrangeira, de outra cultura e de outra religião. Ela era pagã, na verdade, adorava o deus Baal e quis introduzir esses hábitos, essa adoração em Israel. Alguns aceitaram, outros foram cedendo, era a rainha que fazia pressão. Elias se levantou contra um grande profeta, foi perseguido. E no auge da perseguição, podia ser morto, Elias foge. E aí a leitura coloca aí um paralelo muito interessante. Moisés faz a experiência de Deus em muitos momentos, lá até no monte, faz a experiência de Deus, Deus se manifesta para Moisés através do trovão, do raio, do tremor, do vento forte. Elias talvez conhecesse essa manifestação de Deus. Diante de uma situação parecida, querendo fazer uma experiência de Deus, quando ele está com medo, Deus não está no trovão, no raio, na terra tremendo. Deus se manifesta numa brisa suave, na suavidade justamente de um vento calmo, como que buscando nos incentivar uma interiorização, como Jesus também, oração no Evangelho. E da brisa suave Deus se manifesta dizendo para Elias, coragem, pode voltar, não tenha medo. Palavra de Jesus no Evangelho é essa, não tenhas medo, coragem, sou eu. Então se as águas representam tudo aquilo que devíamos temer, ou tudo aquilo que se temia, Jesus caminha sobre as águas. E o que ele nos ensina? Pedro, pode vir, caminhe. Enquanto Pedro acredita, ele caminha. Quando Pedro sente medo, ele afunda. Quando nós acreditamos, nós caminhamos. Conseguimos nos colocar acima dos nossos medos, das nossas inseguranças, nos colocando na presença de Jesus. Se fraquejamos na fé, nós afundamos. A dinâmica da leitura. Coragem. São muitas as possíveis situações, meus caros irmãos e irmãs, que podem representar medo em nossa vida. Às vezes, o vento que sacode o barquinho da nossa existência, são tantas situações que muitas vezes nos desafiam. Às vezes dificuldades nos nossos relacionamentos, às vezes dentro da própria família, dificuldades em relacionamento no trabalho, são ventos justamente que nos sacodem. A situação complicada do nosso país, a crise, o desemprego, a falta de dinheiro, são ventos, na verdade, sacudindo o nosso barquinho, nos colocando em xeque, nos questionando, nos deixando apreensivo. O que esse Evangelho nos ensina? Jesus falando para nós, coragem. Semana passada, o Evangelho dizia assim, esse é o meu filho amado, escutai-o. O Evangelho da Transfiguração, semana passada. Escutar Jesus, dizíamos, é buscar querer em todos os momentos, colocar em prática os seus ensinamentos. E os ensinamentos de Jesus, nós sabemos quais são, nos leva justamente a viver o amor.
a misericórdia, a harmonia. Termos a coragem de nos abrirmos muitas vezes do nosso egoísmo e conseguimos inclusive partilhar, repartir. Isso significa escutar Jesus. Isso significa colocar as nossas vidas a ser conduzida por Ele e por os seus ensinamentos. E é justamente isso que Jesus nos disse, nós procuramos nos colocarmos acima das águas, confiando, acreditando, não devemos ter medo. Jesus vem ao nosso encontro dizendo, coragem! Precisamos dar passos. Precisamos ter justamente essa coragem de viver o amor de Deus. Às vezes, contra todas aquelas motivações contrárias ao Evangelho, que nos empurram justamente para o fundo da água, ficar na superfície escutando, conduzidos por Jesus. É nesse sentido que ele diz para nós, não tenha medo. Nós continuamos, na verdade, na sua presença, de uma maneira diferente, numa dimensão de fé. Acredite, sou eu. E nessa dimensão de fé, na sua presença, experimentarmos o seu amor, deixarmos nos conduzir por Ele, nos questionarmos em primeiro lugar naquilo que eu sou, naquilo que eu faço. Eu estou escutando a sua voz? Estou me deixando conduzir por Jesus? Se nós fazemos todos o esforço para que isso seja uma verdade, Jesus está falando para nós, coragem, vamos andar sobre aquilo que todos temem, vamos continuar acreditando nesse projeto de amor, vamos nos deixar conduzir por esse projeto de amor. Jesus chamou um grupo de discípulos, judeus. Paulo confessa uma dor hoje na segunda leitura, dizendo, olha, esses da minha raça poderiam ser aqueles que mais tinham condições de acolher a promessa, de acolher justamente o projeto de Jesus. Nós temos todas as condições de acolher justamente o seu apelo para nós em nossas vidas. Que a verdade do Evangelho seja a verdade de nossas vidas, possamos nos deixar conduzir por Ele. Coragem, não tenhais medo. Nós continuamos.